O Dr. Foxtrot, lá na Twitch, ele falou aqui, ó. Chama eles pra voltar aí depois do relatório da CPI da Covid. Muito bom. Aí, Tá bom. Vamos falar sobre isso também. Sim. Vamos falar? Essa pauta é boa. É outra coisa sobre isso? Não, manda aí. Aí ele só completa aqui, já quebraram o sigilo deles para investigar a gigantesca suspeita que eles receberam dinheiro público para divulgar fake news. Então, vocês estão sendo investigados nesse inquérito? Como que tá isso daí? Dá pra dizer que sim, né? A gente tá sendo investigado. Mas é por causa de algum A documentário? gente não tá bem sendo investigado, porque eles não estão trabalhando bem isso lá, assim, Não? a investigação, assim, né? A gente tem acompanhado e não parece que a gente tá em pauta, mas aparentemente existe uma intenção de nos investigar por um suposto recebimento de dinheiro público do governo, né? Ou seja, do Bolsonaro, para produzir e distribuir, deliberadamente e distribuir fake news acerca da pandemia, né? Porque a CPI é da pandemia. Sei. É isso, é uma loucura. Mas vocês têm algum documentário sobre, algum vídeo sobre? Então, eles Que seria citam... esse objeto? Então, eles citam... No primeiro momento eles não citaram, né? Não citaram nada, fizeram um requerimento que não citava nada. E aí pareceu realmente muito estranho. Daí a gente entrou no STF, com mandado de segurança, etc e tal. Aí eles mandaram outro requerimento. Nesse outro requerimento eles especificavam 3 trechos de um documentário nosso, que então seriam essas fake news que nós teríamos produzido com o dinheiro público e divulgado e tal, né? Esses 3 trechos que eles citam não são fake news, para começar, né? Não são produções de desinformação nem nada, né? Um deles é um trecho filosófico sobre qual a responsabilidade que o governo tem quando faz um lockdown, etc. Um questionamento que acho que qualquer um aqui gostaria de... Se fez, talvez, quando os governos começaram a fazer o lockdown. O outro era a gente falando sobre uma matéria do UOL que falava sobre uma declaração da OMS. Então a gente só estava reportando uma notícia que a OMS estava mudando de ideia acerca de um aspecto que eu nem lembro o que era. E não estava nem subscrevendo, só estava mostrando que a UOL não É isso, a gente não estava nem validando ou não, a gente só estava mostrando como... Acho que, se não me engano, era uma parte do documentário que falava como a gente precisa ter prudência, porque as opiniões vão mudar. Isso. Então a gente dava um exemplo, olha, o pessoal estava achando que era uma coisa e agora a própria MS falou outra. E a gente usou um print do UOL para mostrar isso. E o cara falou assim, olha aqui como eles estão... Né? Então também descarta, porque não é uma produção de fake news. E tinha a terceira era um trecho de um entrevistado, porque no documentário tem um entrevistado participando ali, e esse entrevistado, o professor Ricardo Gomes, é um advogado, hoje ele é vice-prefeito de Porto Alegre, ele falava basicamente, vou falar nas minhas palavras, não nas dele, mas basicamente o que ele falava era o seguinte, bom, os políticos, né, eles não são cientistas, eles são políticos, eles fazem política, né, eles se preocupam com a eleição, etc e tal. E eles olham para os cientistas, né? E a ciência está em discussão. Veja bem, o documentário foi feito logo no segundo mês de pandemia. Sim. Então, realmente, a discussão era muito acalorada. Sim, não tinha discussão de opiniões. vacina ainda, tratamento preventivo, E- acho que nem tinha começado essa discussão ainda também. Então era muito era bem incipiente. A única coisa que está sendo discutida é faz lockdown ou não faz lockdown. Que era aquele medo inicial, né? É. E ele dizia o seguinte, olha, ele faz uma crítica, olha, não podemos começar a dizer que existe... que o político está tomando uma decisão científica. O político toma uma decisão política. Ele se baseia naquilo que está sendo discutido pelos cientistas, ele escolhe aquilo que é mais conveniente aos olhos dele, e ele toma uma decisão política porque ele é um político. É mais ou menos assim, tô fazendo minhas palavras aqui, né? Então, fecha aspas, é uma fala de um entrevistado, a gente deu voz para ele falar e tal. Terceiro. Então, esses 3 pontos foram os que eles pensaram e falaram assim, olha, tá aqui esses 3 pontos, tá aqui as fake news que eles divulgaram, e isso tem que ser investigado, porque isso aí tem que entender se não é um esquema, que eles estão... Assim, é uma loucura completa. Depois a gente insistir pra eles especificarem, né? A gente que Porque no pediu... primeiro requerimento não dizia nada, assim, só... É. Inclusive era um Ctrl-C, Ctrl-V de um outro requerimento de uma outra pessoa, com outros dados, com outro nome, com outro CEP. A gente falou, cara, isso aqui não é nem pra nós e tal. A gente exigiu, demorou e tal. E aí veio esses 3... Então, é muita loucura, porque quando eles foram discutir a quebra de sigilo, porque alguns senadores se levantaram contra. Falaram, como assim? Tu vai fazer quebra de sigilo numa empresa de mídia? Né? Tem sigilo da fonte lá, tem coisas sérias, né? Isso é liberdade de expressão. E eles recuaram com a Jovem Pan. Os senadores falaram assim, porra, vocês recuaram com a Jovem Pan e a Brasil Paralelo. E aí eles, não, é diferente, porque eles são negacionistas e tal. E aí alguns senadores falam, não, porque
eles são aliados do vírus, eles fizeram campanha contra a máscara, contra a vacina. Uma loucura. Onde o cara viu isso, né? Não tem. Só que o mais louco é o seguinte, a gente não fez isso aí. Não fez nada disso aí. Não, a gente só fez esse documentário, um documentário de 1 hora. Mas por que vocês acham que chegaram até você? Até vocês, né? Não dá pra dizer que eu sei, né? A gente acha que, sei lá, porque a gente é grande, porque a gente atende o público conservador e talvez a gente ameace, né? Isso não sei. Pode ter vários motivos, mas realmente eu não sei. Pode ser que eles realmente tenham nos confundido. Porque o cara falou, eles fizeram campanha contra a máscara e a gente não fez. Então, será que ele tá mentindo deliberadamente? Será que ele tá... será que ele confundiu? Né? Não tem como saber, né? Agora, o mais louco é que... Engraçado que nesse debate a gente acaba sendo obrigado a dizer, eu não fiz isso. Mas e se eu tivesse feito? Seria um crime? Então, essa que é a loucura que a gente vive no momento. Né? Então, a gente se vê obrigado a negar que a gente fez, porque a gente de fato não fez. Né? Mas será que a gente defende que quem fez cometeu um crime? Né? Quem eventualmente, sei lá, um cara faz um vídeo lá, acho que a máscara não deveria ser obrigatória, sei lá, ou defende um remédio, porque o cara, sei lá, é médico, estudou, não sei e tal. Então, Cara, é muito complicado. Né? É complicado, né? Eu sei que existem várias opiniões e tal. Aí vem a discussão da liberdade de expressão e tudo mais. Bom, mas de fato, a gente tomou cuidado quando fez o documentário, né? Foi um documentário cauteloso. Se analisar todo ele tem uma linguagem cautelosa, a gente sabia que era um tema sensível. A gente tava prevendo que ia acontecer toda essa treta que tá acontecendo agora. E a gente cuidou muito pra fazer o documentário.